Muito bem-vindos a todos aqui no canal Refúgio Teológico. E hoje nós vamos trazer mais um conteúdo muito interessante e importante no que diz respeito à Reforma Protestante. Hoje nós vamos conhecer um dos grandes personagens importantíssimos, até mesmo para a hermenêutica e exegese dos textos bíblicos. Porque a Reforma Protestante ela não foi o esforço humano. A Reforma Protestante foi a intervenção de Deus com sua didática. Então, cada reformador protestante, ele, por meio do Espírito Santo, obviamente, nos permitiu ou nos deu muitas informações e correções, tá? Ou seja, cada reformador vai corrigir o outro, vai auxiliar o outro, vai restaurar o outro, porque a reforma, pessoal, ela deve ser vista não para endireitar o joio. A reforma protestante não existe de forma nenhuma para consertar o joio. A reforma protestante não existe para salvar as seitas e as falsas religiões. A reforma protestante não é nada disso. A reforma protestante, pessoal, é para mostrar quem é o trigo e como o trigo deve ser visto. A reforma protestante ela está diretamente ligada ao trigo. A reforma protestante vai restaurar o trigo, vai cuidar do trigo, vai realmente trabalhar na igreja de Cristo, certo? Porque a história, da forma geral, a história, né, geralmente começa dizendo que a reforma protestante queria reformar a igreja católica. Não, pessoal. Isso é um equívoco. Pode até que pensarmos, a princípio, dessa maneira. Mas se a gente para pensar um pouquinho, não é isso não, pessoal. Ao contrário. Quando o joio estava crescendo e dominando o trigo disse, vamos dar um basta. Vamos dar um conserto aqui. Para que o trigo ele pudesse florescer mais. E não o joio, pessoal. Tá? Então a reforma protestante veio para mim e para você. Em outras palavras, tá? Você está chegando aqui no canal agora, é o seguinte: se você chegou aqui, está no nosso canal, conhece a Escritura e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto você é um escolhido. Você é um escolhido. Tenha certeza. Se você não fosse o escolhido de Deus, você não ia crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você, no mínimo, ia simplesmente ser um adepto de uma religião qualquer e que não teria significado nenhum para a sua vida a Bíblia ser ou não a palavra de Deus. Mas se você sente e entende que a Bíblia é a palavra de Deus e necessita estudar e viver essa palavra, você é um escolhido. Você não só foi simplesmente chamado, tá? Você é um escolhido. Então, a reforma protestante, pessoal, é para mim e para você. Ela veio nos corrigir. Ela veio nos endireitar. Ela veio apontar o caminho correto. Ok? Então, hoje nós vamos conhecer a batalha, a vida, a missão de um dos personagens interessantes, o Willis Zwingli, e sua busca pela verdade bíblica. Então, nós vamos trazer aqui uma questão histórica sobre esse importante personagem da Reforma Protestante. Se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreva, deixe seu like, porque assim a plataforma do YouTube vai enviar para várias pessoas, tá? Sem o seu like, o YouTube ele não projeta esses vídeos aqui para mais ninguém, somente para quem é inscrito, tá bom? Então vamos começar. Ulrich Zwingli nasceu em 1484 e morreu em 1531. Ele foi um teólogo e reformador suíço. Nós sabemos que um dos seus principais foi um dos principais nomes da Reforma Protestante, juntamente com Martinho Lutero e João Calvino.
nasceu na Suíça. Então, Zwingli se destaca por suas contribuições, não é? Em parêntese, em termos hermenêuticos, e também, sobretudo, a Reforma Protestante. Ele é conhecido por fazer um rompimento com a tradição católica e defender uma fé baseada extremamente na palavra de Deus. Então, o Zwingli ele vai rejeitar toda e qualquer autoridade papal e as tradições humanas que não se encontravam ou que não têm apoio nas escrituras. Então, Zwingli estudou na Universidade de Viena e Basileia, onde se interessou pelo humanismo renascentista, sendo fortemente influenciado por Erasmo de Roterdã. Então, tudo isso auxiliou, né, no pensamento. Nos últimos vídeos, né, em alguns vídeos também eu sempre fiz isso, que nós precisamos usar a nossa razão para evitar de nós sermos enganados por outro e sermos enganados por nós mesmos. Então, o humanismo, tá, juntamente com a teologia reformada, permitiu a Zwingli uma das melhores percepções, né, sobre uma análise antropológica, sociológica e teológica da religião, daquela situação no qual ele estava vivendo. No entanto, ao contrário de Erasmo de Roterdã, Zwingli buscava reformar a igreja, né, de certa forma por dentro, né, chamar as pessoas, né, a anunciar o evangelho e que fosse escolhido pudesse ser alcançado. Então, Zwingli foi mais radical, né? Ele acabou por romper completamente com a Igreja Católica Romana. Ou seja, ele entendeu muito bem que a Igreja Católica Romana é uma igreja que não tem nenhum vínculo com o cristianismo. Então, ele quebra toda a relação com essa seita, né? Então, a teologia de Zwingli baseava, sobretudo, na ideia e na questão mais primordial de que somente a Bíblia é a autoridade máxima sobre fé e a prática cristã. Então, Zwingli, como todos os protestantes, né, assim como nós, rejeitamos qualquer doutrina ou prática que não tivesse base óbvia, real, nas escrituras, incluindo, por exemplo, a veneração de santos, o celibato clerical e a transubstanciação na Eucaristia. Tudo isso é rejeitado, né? Então, Zwingli acreditava que muitas das práticas da Igreja Católica Romana eram corrupções que haviam sido introduzidas ao longo dos séculos e que a Igreja precisava retornar seus ensinamentos puros da Bíblia. Ou seja, nas minhas pesquisas, nas minhas meditações, nas minhas análises, eu percebo que a grande causadora da corrupção, da desgraça, da miséria, desse tipo de solidão e desespero e depressão que ocorre nas esferas sociais, por exemplo, política, no governo, nos meios de comunicação, ela herdou, né, dessa igreja, dessa religião católica, essa corrupção. Toda a corrupção que estava dentro dessa religião era conseguir, de uma forma que nós não entendemos muito bem, jogar e contaminar as esferas sociais para perpetuar-se nesse cenário e tentar induzir as pessoas a acreditarem em falsas doutrinas, né? Mas graças a Deus que a Reforma Protestante desfez de tudo isso, permitindo que o povo pudesse conhecer a Escritura. Bem, então um dos objetivos não somente era romper, distanciar-se dessa seita, mas também um dos objetivos era que o povo pudesse entender e conhecer os ensinamentos da Bíblia. Então, Zwingli procurou defender uma interpretação literal e direta das Escrituras, simples e objetiva, sendo o precursor da ideia de só a Escritura, ou seja, somente a Escritura, que seria uma marca registrada da Reforma Protestante, né? Então, Zwingli pregava que a salvação vinha somente pela fé em Jesus Cristo e que as obras humanas e os sacramentos do catolicismo romano
por si só, não podiam garantir salvação, era inoperante e não tinha poder nenhum. Então a fé, né, a justificação pela fé, a salvação vinha somente pela fé em Jesus Cristo. Isso é uma verdade extremamente bíblica, pessoal. Nós podemos dizer também que em seus princípios, em seus momentos, né, um dos seus principais legados nesse momento, destaca-se o estabelecimento do sistema de governo eclesiástico baseado em comunidades autônomas, que mais tarde influenciaria o movimento reformado em Genebra e em outras partes da Europa. Ele também defendia uma visão simbólica da ceia do Senhor, em contraste, né, com a visão católica da transubstanciação, porque na transubstanciação o catolicismo ensina que deve ser visto o pão e o vinho como a carne e o sangue literais de Cristo, né? Unhas, dentes, pulmões, né? Ossos, né? Diferentemente do que as escrituras ensinam, diferentemente do que a reforma ensinou, que o pão e o vinho é apenas uma representação, símbolo do corpo e sangue de Cristo, nada mais e nada menos. Então, Zwingli combateu diversas coisas, né, que é contrário às escrituras. Então, Zwingli ele é um grande crítico feroz do catolicismo romano, em particular das corrupções e das práticas que considerava distantes do evangelho original de Cristo. Ele se opõe à venda de indulgência e ao culto aos santos e às relíquias e à hierarquia papal, que ele vê como uma forma de opressão espiritual. Então, para Zwingli, o papado era uma instituição satânica, uma instituição humana, né, criada pela corrupção humana, e não tinha nenhum vínculo com Cristo. Deveria ser rejeitado em favor da pessoa e da autoridade de Cristo e das Escrituras. Ele também foi um dos primeiros reformadores da Igreja a rejeitar o conceito católico de Eucaristia. Aí já foram sobre isso, né? Porque houve uma grande questão a ser resolvida sobre essa questão, né? Isso não foi fácil retirar o erro da mente das pessoas, até mesmo dos próprios protestantes. Não é fácil. E graças a Deus surgiu Zwingli, porque vai mostrar a Martinho Lutero que ele estava errado nesse sentido. Então, Martinho Lutero ainda mantinha uma crença errônea, diabólica, que diz que na presença real de Cristo, na Eucaristia, embora de forma direta, um pouco diferente da doutrina católica, Zwingli, graças a Deus, insistia que esse rito era simbólico, representando a memória do sacrifício de Cristo, e não sua encarnação literal no pão e no vinho. E essa diferença teórica foi importantíssimo para a nossa compreensão e perceber que como essas ideologias e como essas falsas doutrinas conseguem cegar o nosso entendimento. Mas, graças a Deus, por meio de outros homens como Zwingli, de seus estudos, ele pôde auxiliar na reforma protestante nesse sentido e também em outros. Tá? Veja que é muito importante um reformador ajudar o outro reformador. Isso é ótimo, isso é importantíssimo para o crescimento e expansão do verdadeiro evangelho. Então, fora isso, Zwingli vai combater também o celibato obrigatório para os clérigos, defendendo que o casamento era algo permitido e até necessário para os ritos religiosos. Ele mesmo se casou com um alto desafio à imposição do celibato da Igreja Católica, né? Um dos pontos mais importantes da teologia de Zwingli que nós podemos dizer é o seguinte: foi um rompimento total com os dogmas do catolicismo. Ó, tudo que tivesse ligação e origem católica, ele estava nem aí. Mas tudo que tivesse base bíblica, ele admitia, aceitava sem questionar nada. Bem, um pouco contrário de Lutero, né, que aí teve só, obviamente, o seu momento e as suas qualidades, em certo sentido, né, mas houve muitos defeitos, como há defeitos e qualidade em cada um de nós. Nós precisamos aqui aprender essas questões. Então, ao contrário de Lutero, que ainda mantinha uma certa tradição da religião católica, um pouco, né,
Porque não é fácil, pessoal, sair dessa contaminação, desse germe, né? Não é muito fácil. É tanto com uma pessoa que passou muito tempo em uma seita, passou muito tempo dominado pelas drogas, dominado pelo vício. Quando ele é liberto, você ainda percebe que aquela pessoa ainda tem aquela mancha, né? Tem aquela situação, mas o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, né? Só para vocês pegarem um pouco desse exemplo aí. Então, teve essa questão. Então, Zwingli rompeu radicalmente com as doutrinas e práticas que ele via como abominações humanas em relação à fé cristã. Então, Zwingli acreditava que a igreja deveria ser reformada de acordo com os princípios bíblicos e que as tradições e decretos humanos, como o papado, não tinham lugar de forma nenhuma na verdadeira igreja de Cristo. Então, isso serve como exemplo para nós, nos dias de hoje, aprendermos, né? Porque muitas vezes, sou protestante, sou calvinista, sou batista, sou, né, enfim, e a gente não percebe que está surgindo, né, no meio presbiteriano, batista, calvinista, enfim, pessoas ligadas ao movimento de esquerda, pessoas que têm uma mentalidade até meio católica, que estão se infiltrando por meio de algum incentivo social e assumindo posições de liderança da igreja para desmantelar a reforma protestante. Então a gente precisa aprender com esses homens a manter a pureza da palavra de Deus, né? Então, Zwingli vai reconhecer sempre que a Bíblia é a única regra de fé e a palavra de Deus, e que esta deveria ser o guia máximo para a vida de todo cristão. Então, só ênfase nos estudos das Escrituras incentivou a tradição e a leitura da Bíblia nas línguas locais, né? O que vai contribuir para a alfabetização e a difusão do conhecimento bíblico entre o povo comum. É algo que hoje em dia foi esquecido pelos reformadores da atualidade. Os reformadores da atualidade não estão mais preocupados com a alfabetização. Eles colocam um professor que nem sequer passou pelo seminário, nem sequer tem um preparo adequado, né? E joga esse pessoal para ensinar as pessoas. E muitas das vezes aquelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho não sabem o que é o Gênesis, não sabem o que é o Apocalipse, não sabem interpretar um texto, são analfabetos. E nós perdemos isso. Nós precisamos, como reformadores, criar na estrutura da nossa igreja um sistema de alfabetização, depois um sistema de hermenêutico. Pessoal, aprender a ler a Escritura e aprender a interpretar a Escritura, tá bom? Isso é a reforma protestante, pessoal. Então, um legado de Zwingli é evidente na tradição reformada, particularmente nas igrejas reformadas e presbiterianas. Sua insistência na autoridade da Escritura e na rejeição das práticas não bíblicas foi fundamental para moldar a teologia protestante. Além disso, sua visão de uma igreja descentralizada e baseada em comunidades autônomas influenciou o desenvolvimento do protestantismo em várias partes da Europa. Então a gente vai terminando aqui esse registro, esse acontecimento histórico, falando aqui sobre a vida, o legado, os dogmas e as ideologias que Zwingli teve que enfrentar até mesmo dentro da reforma e fora da reforma. Falamos sobre o que Zwingli combatia, falamos aqui sobre sua vida, sobre a sua preocupação com as escrituras. Então, é um exemplo, é algo que nós podemos aí, meditar e aproveitar bastante e ser lapidado por esse conhecimento e, de fato, conhecer cada vez mais o Evangelho, né? Então, Zwingli foi um dos grandes pioneiros da reforma protestante, rompeu com a Igreja Católica e defendeu uma fé baseada exclusivamente na Bíblia. Sua teologia centrada em Cristo e sua rejeição às tradições humanas fizeram dele um reformador radical, cuja influência ainda é sentida nas igrejas protestantes ao redor do mundo. Então, a sua contribuição de um homem comprometido com a verdade da Escritura, disposto a desafiar a maior instituição diabólica do seu tempo, para restaurar o verdadeiro Evangelho. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê seu like
E se quiser nos ajudar, entre em contato conosco pelo telefone. Quiser fazer um curso com a gente, quiser adquirir nossos materiais, livros, enfim, e-books, quiser saber mais sobre o nosso Instituto de Teologia Superior Cristã Turípe, né? Fique à vontade, o telefone está passando aí no vídeo, e fique também à vontade para conhecer outros vídeos e conteúdos aqui no nosso canal. Então, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.